Fala, irmãos, como vocês estão? Eu sou o Guilherme e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ACF e a Almeida Contemporânea, edição contemporânea. Eu vou usar essas duas bíblias aqui que estão comigo aqui, ó. Uma ACF e uma contemporânea, né? São duas queridinhas aqui do canal. E aí eu queria dar uma análise, fazer uma análise aqui nessas duas bíblias, conversando mesmo com vocês, qual é a principal diferença dessas duas versões e o que você poderia se utilizar delas, né? Como ela te beneficiaria uma versão ou outra, ou uma bíblia ou outra. Vamos conversar um pouquinho. Eu quero conversar um pouquinho com vocês então sobre a Almeida Fiel, a ACF. A ACF, ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela é uma bíblia que tenta trazer uma tradução mais literal. Lembra que a gente fala de tradução literal, naquele sentido de trazer palavra por palavra, verbo por verbo, tentar trazer isso. Nas traduções, isso é muito complicado. Nós precisamos ter em mente, bem claro, que é muito difícil traduzir um conteúdo, seja do inglês para o português, sempre você vai perder algo. Tem coisas que é verbo em inglês e você não consegue traduzir no português, que é uma língua tão próxima, o inglês e o português. Então, existem dificuldades na tradução, existem. Tem coisas que você percebe que os tradutores ficam ali numa sinuca de bico, né? Que, cara, pode ser isso, pode ser aquilo. E às vezes eu tô fazendo um estudo, eu olho e dentro do próprio judaísmo, às vezes eu tô fazendo um salmo, estou estudando um salmo. E aí tem um versículo que pode ser traduzido de uma forma ou de outra, e aí os próprios judeus daquela época que estavam envolvidos com a cultura, não tô falando de questão de interpretação, né? Porque eu não tô dizendo que o judeu interpreta melhor. Se tivesse interpretado, nós saberíamos, né? Mas o judeu, ele entende do hebraico. Então, às vezes, uma questão de tradução mesmo, uma coisa que não refere à salvação e tal. E existem diferenças, às vezes, em alguma passagem ou outra, que os próprios judeus encontram muita dificuldade para compreender dentro ali da Torá, por exemplo. Então, ou em um salmo. Isso tem essa complicação. A ACF, então, ela tenta trazer essa equivalência, um verbo por verbo, palavra por palavra. E isso é uma das coisas que eu mais gosto na ACF. Então, nós temos uma Bíblia que se prende à literalidade na hora de traduzir, da maior forma possível. Então, dificilmente a CF vai transformar um verbo em um adjetivo ou em um substantivo. É muito difícil isso acontecer, tá? Mas pode acontecer, visto que línguas são diferentes. Outra coisa, outra peculiaridade da CF é que ela tem um português muito formal, né? Um português culto. E dificilmente uma pessoa que não está preparada ou disposta a estudar português vai conseguir ler uma CF. Isso é uma coisa que posso estar errado no que eu tô falando. Posso ser talvez muito burro, né? Mas quando eu comecei a ler na CF, eu descobri que o meu português ele era muito pior do que vocês podem ver nos vídeos, né? Meu português não é bom, mas era pior. Então, a CF ela exige que você estude português. Por mais que talvez você já tenha acostumado com os verbos conjugados com tu e vós, vai muito além disso. Ela é muito precisa e no português você vai precisar de compreender a precisão do português, porque isso vai fazer toda a diferença quando você estiver lendo a Bíblia na ACF. Então olha só peculiaridades dela. Tradução mais literal. Talvez depois da LTT, a ACF é a mais literal que nós temos, tá? É bem literal a tradução. Você vai encontrar, então, nesse sentido, você vai encontrar termos que às vezes não fazem muito sentido. Por exemplo, talvez você vai encontrar lá, né? Eu sempre falo aqui, cingir o lombo, né? O que é cingir o lombo? Nas Bíblias mais modernas, você não tem mais cingir o lombo. Você vai ter, no lugar disso, você vai ter um prepare-se, porque é a interpretação. Na CF, você vai encontrar questões culturais que vão estar ali. Isso é um ponto muito bom. Eu gosto disso, tá? Eu gosto desse tipo de tradução. Não quero dizer que as outras não prestam. Eu leio todas as traduções, todas as versões. Mas é uma peculiaridade da CF. Ainda quando não faz muito sentido, ela vai manter um português mais... uma tradução, né? Uma tradução mais literal. O português da CF também é um português muito formal e você precisa ter isso em mente. Prepare, você tem que aprender e melhorar seu português para você conseguir ler na CF. Eu fiz um vídeo aqui, como aprender palavras difíceis na Bíblia. Lá eu ensino você a usar um aplicativo que eu preparei lá, um conteúdo, para você estudar de graça, você estudar palavras difíceis. Você pode usar para tudo, não só para CF, para qualquer coisa. É um aplicativo, procura esse vídeo meu aí, como aprender palavras difíceis. É um vídeo meu. E lá eu entendo que eu gosto da CF, eu preparei um conteúdo para você que quer ler na CF, mas tem essas palavras mais difíceis. E aí você pode usar esse vídeo para você aprender palavras difíceis, esse conteúdo, esse programa para vocês fazerem isso. Então nós temos a CF também com uma outra peculiaridade, é que ela é um português que alcança
não só o Brasil. Ela contém um português que talvez às vezes não faz sentido para nós aqui no Brasil, mas faz sentido para uma pessoa que mora em Portugal, porque a ACF tenta alcançar todo falante de língua do português. Diferente de uma tradução brasileira, que nós temos as traduções, a maioria são brasileiras, né, um português mais pro povo do Brasil. A ACF, ela vai trazer termos que são mais complexos, porque talvez quando o angolano lê, ele vai compreender também, ou vai ser fácil dele compreender. Então, a ACF tem essa peculiaridade. Então, às vezes eu encontro na ACF palavras como ligar, que seria amarrar. Então, quando você vê na Bíblia a palavra ligar, é amarrar, né? Não é ligar interruptor, não tinha na época. Mas às vezes nós encontramos palavras na ACF que realmente, quando você vê aquilo, você fala, cara, é complicado essa palavra, tipo um ligar ou um haver de mistério. Nós temos no português brasileiro, nós temos um haver de mistério, mas às vezes você encontra lá, né, o senhor o há de mistério, né, o senhor precisa dele. Às vezes você vai encontrar isso na CF e às vezes pode te desanimar um pouco. Eu confesso que às vezes quando eu vejo, eu falo, cara, quando eu for ensinar isso pra alguém, eu vou ter que me ater no português primeiro, pra depois ir pra questão da interpretação do texto. Eu confesso que não é algo que eu gosto muito de fazer. Na hora de estar pregando, eu não gosto de estar batendo no português. Tipo assim, ler uma passagem, ter que explicar as questões do português e depois ir para a questão teológica. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu gosto. Deixa eu me explicar melhor. Eu gosto de fazer isso. É uma coisa que eu adoro. Pegar ali o português, ó, essa palavra aqui, haver de mistério, significa precisar e tal. Só que, apesar de eu gostar de fazer isso como pessoa, eu não sinto que na hora de transmitir a mensagem isso seja necessário, entende? Então por isso que eu considero todas as Bíblias, todas as versões, porque cada uma eu acabo usando para uma situação específica, entende? Então você vai encontrar essas peculiaridades na Bíblia CF. Agora, qual que são as peculiaridades que você vai encontrar na Almeida Contemporânea, principalmente em relação à ACF? Então eu vou fazer meio que uma relação entre essas duas aqui. A Bíblia contemporânea, ela também tem um português um pouco mais formal. Então, apesar dela ser uma Bíblia contemporânea, ela tem um português que é mais formal. Então, às vezes você vai encontrar na ACF a palavra corroborar, no sentido de fortalecer. Você vai encontrar um folgar. Quando você vê folgar na Bíblia, não é folgar de relaxar. O folgar na Bíblia tem dois significados. Se alegrar, principalmente se alegrar. Então, tipo assim, quando você vê lá, eu folgo nisso, quer dizer, eu me alegro nisso. Então, folgar tem esse sentido de se alegrar. Na CF, você vai encontrar muito o verbo folgar, no sentido de se alegrar. Regozijar também você vai encontrar. Na contemporânea já não é tão comum, mas eu já encontrei no Antigo Testamento a palavra folgar, no sentido de se alegrar. Então, a Almeida contemporânea, ela tem uma tradução. Vamos falar primeiro da literalidade. Das contemporâneas, das Bíblias modernas, a Almeida contemporânea, ela é a mais formal que nós temos. Se você pegar as Bíblias que têm um português mais moderno, a Almeida contemporânea é a mais literal que nós temos. Ela pode ter um embate com a King James 1611. Na King James 1611 ela tem um português bem fácil de entender e é a tradução mais... Assim, a 1611, King James, é a mais literal que nós temos, com português moderno. Tem algumas questões, que eu já falei em outro vídeo, não vou ficar falando em todos, porque depois eu só apago um quando resolver, tá tudo certo. Mas a contemporânea, ela acaba sendo essa Bíblia com uma tradução literal, para quem gosta de literalidade na tradução. E tá com dificuldades na ARC, ou com dificuldades na ACF, a opção que nós temos hoje acaba sendo a Almeida Contemporânea. Então ela tem uma tradução mais literal. Embora você vai perceber que em algumas palavras ela já traz uma dinamicidade. Estou inventando uma palavra, eu acho. Então, por exemplo, no cingir o teu lombo, né? Ela vai ter o prepara-te já. Então já tem algum lugar ou outro você vai encontrar sim a Almeida Contemporânea tentando trazer uma legibilidade melhor. Eu não tenho nada contra isso. Eu gosto, na verdade, de ter essas opções. Gosto de ter a minha Bíblia totalmente literal, o mais literal possível. Mas também gosto de uma Bíblia que tenta trazer uma legibilidade com um português mais atual. Outra questão é, a contemporânea, ela também traduz com tu e vós. Então, para você que gosta, nós evangélicos, nós gostamos das Bíblias com tu e vós. Então, você vai encontrar um vós sois e não um vocês são. Então, você vai encontrar um português formal na Almeida Contemporânea, porém, ela é muito mais fácil de compreender no português, falando do português, do que a ACF. Ela é uma Bíblia traduzida para nós, né, brasileiros. Então, acaba sendo a contemporânea, na legibilidade, ela é melhor do que a ACF. E não perde o sentido dos textos de modo geral. Então, tipo assim, é uma ótima Bíblia. A Almeida Contemporânea é uma ótima Bíblia que nós temos. Uma questão que a Bíblia, a ACF, ela é traduzida do texto Receptus. Eu falei isso aqui do texto recebido em um vídeo passado.
A contemporânea, ela é um trabalho feito em cima da ARC. Então, tipo assim, o que que acontece? A Almeida Corrigida Fiel, eu falei que ela era traduzida do crítico outro dia, até o irmão me corrigiu, que é verdade. Ela é traduzida do texto Receptus, a corrigida fiel, tá? A ARC. Ela é do texto Receptus com influências do texto crítico. Então é um pouquinho diferente, tá? Já que a Almeida Corrigida, ela vem do texto recebido com influências do crítico, essa Bíblia você pode se dizer o mesmo, porque ela é um trabalho em cima da ARC, tá bom? A Thompson, a Almeida... É tanta sigla que a gente fica louco. A AEC, Almeida Contemporânea, ela é traduzida da ARC. Então, por isso, ela é traduzida do texto recebido com influências do texto crítico, se eu posso dizer assim, tá? Então, para algumas pessoas, isso é muito importante. Para algumas pessoas, o fato da Bíblia ser texto recebido ou crítico determina tudo, entendeu? Tem gente que só lê em uma ou só em outra. Mas, para ser sincero, não é algo que eu tenha... Eu me aprofundei, para ser sincero, assim, eu li muito já sobre isso. Não sou expert em crítica textual, nem um pouco, eu não falo grego, então eu não posso me falar que eu entendo totalmente, mas eu já li muito e estudei bastante, na medida do possível, para saber as diferenças. E até hoje eu ainda não tenho problemas em ler ou texto recebido ou texto crítico. Não encontrei problemas gravíssimos, né, para ler nenhum nem outro. Encontrei problemas gravíssimos em alguns sentidos, mas não é nada que, tipo assim, não, essa é texto crítico? Joga fora. Ainda não. Talvez um dia possa ser que eu pense assim, possa ser. Mas ainda não encontrei tantos esses problemas a ser tão grave assim, tá? Mas temos que aprender. Você tem que aprender e ver, tá? Agora, de modo geral, o que eu posso dizer pra vocês? Se você precisa de uma Bíblia com uma tradução mais moderna, mais contemporânea, é a Bíblia Almeida, edição contemporânea. Se você precisa da Bíblia com um português mais formal, mais culto, é essa daqui. E tradução mais literal, ela é mais literal do que a contemporânea. Então, essas são as principais diferenças dessas duas Bíblias. Guilherme, pra você, qual que é melhor? Cara, depende, porque se eu for falar, eu prefiro a CF, tá? Por que eu prefiro a CF? Vamos mandar essa real pra vocês, não ficar em cima do muro. Eu prefiro a CF porque assim, ó, quando você tem uma Bíblia que traduz com tu e voz, tem um português formal e uma tradução literal, faz todo sentido pra mim. Então é o pacote completo. Português formal, conjugação com tu e voz, tradução literal, é o pacote completo. Quando eu vou pra Almeida Contemporânea, ela não tem a tradução tão literal, mas tem o português formal. Então meio que pra mim, ela tem muito a nos oferecer, tá bom? Ela tem muito a nos oferecer. Só que, tipo assim, faz mais sentido pra mim ter o pacote completo de literalidade e formalidade do que ter o pacote que faz uma tradução literal em alguns lugares e em alguns outros lugares ela dá uma relaxada nesse sentido. E também um português mais moderno. Parece que não combina muito, né? Você pega o tu e voz com português moderno, às vezes não combina muito. Então eu diria que a ACF é a melhor, porém, você não quer aprender, você não quer se aprofundar no português? Nem tenta. Vai nessa. Sem dúvida, vai nessa, tá bom? Essa aí, então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Hoje foi para conversar com vocês, fazer uma análise sobre esse assunto. É um assunto legal, né? Eu gosto de falar, eu sei que vocês gostam de ouvir sobre isso também. Então, espero que vocês tenham compreendido algo mais sobre essas duas versões. Deixa um comentário aqui embaixo para que eu possa também aprender com vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.